dia! Que bom estarmos aqui reunidos para o nosso Café com Fé. Tempo de celebrar a Jesus, o Senhor da nossa vida. Estamos lendo o livro de Atos, capítulo 12, versos de 1 a 23. A reflexão bíblica está no verso 12, que diz assim: Quando Pedro se deu conta disso, foi à casa de Maria, mãe de João Marcos, onde muitos estavam reunidos para orar. Diz a palavra de Deus nessa história que o rei Herodes Agripa começou a perseguir violentamente algumas pessoas da igreja. E foi nesse ambiente de perseguição religiosa que Tiago, irmão de João, foi morto à espada. E Herodes percebeu que a perseguição estava alegrando os judeus estavam gostando disso. E ele mandou prender a Pedro. E ele estava prestes a receber o julgamento, e a Bíblia diz que na noite antes de Pedro ser levado a julgamento, ele estava preso com duas correntes entre dois soldados, e outros estavam montando guarda do lado de fora da porta da prisão. E a Bíblia diz que Pedro estava dormindo. Imagina, no dia anterior do julgamento, e Pedro estava dormindo, dando para nós uma ideia assim, de que ele estava tranquilo, sua vida estava na mão de Deus. Ele não estava preocupado com o futuro, e na noite anterior ao seu julgamento ele estava dormindo tranquilamente. E a Bíblia diz que, de repente, uma luz brilhou dentro da cela, o anjo do Senhor apareceu naquele lugar, tocou do lado de Pedro e disse: acorda, levanta-te depressa. E as correntes caíram dos seus pulsos. Diz a Bíblia que ele se levantou. Então o anjo disse: vista-se, calce suas sandálias. E Pedro obedeceu e bota sua capa. E ele colocou. Agora a Bíblia diz que ele começou a seguir o anjo, e ele deixou a cela e foi andando no pátio. Diz a Bíblia que Pedro estava pensando que aquilo tudo era uma visão, sem entender o que realmente estava acontecendo. E passaram o primeiro e o segundo posto da guarda, e agora chegaram no portão de ferro, na parte posterior da prisão, e a Bíblia diz que o portão se abriu e ele caminhou pela rua, e de repente o anjo deixou, e aí Pedro se deu conta do que realmente estava acontecendo. E a Bíblia diz que ele percebeu que ele tinha recebido um livramento do Senhor. E ele foi até a casa de Maria, diz a Bíblia, mãe de João Marcos, onde ali estava a igreja orando pela vida de Pedro. Quando a igreja ora, Deus faz o movimento necessário para que se cumpra na vida da igreja, na vida dos seus servos, o propósito do Senhor. A igreja estava em oração, e Pedro chegou lá e bateu na porta. Diz a palavra de Deus que uma menina chamada Rod foi lá. Ela ficou tão encantada que ela voltou correndo e disse: olha, Pedro está aí. E as pessoas disseram: você está louca, você está fora de si. E ela continuava a dizer: não, ele está aí. E eles disseram: deve ser um anjo dele, Pedro está preso, Pedro vai ser julgado amanhã, não tem como ele sair da prisão. E a Bíblia diz que Pedro continuava lá batendo lá de fora. E ela voltou, abriu a porta, e agora todos ficaram maravilhados, porque de fato Deus agiu a favor do seu servo. Que coisa maravilhosa! Quando a igreja está reunida em oração, Deus faz acontecer os seus propósitos na vida da igreja e na vida dos seus servos. Vamos agradecer a Deus?
Nós queremos te agradecer, ó Deus, pelo privilégio da oração. Quando a igreja se reúne para orar, coisas extraordinárias acontecem. E nós te louvamos, ó Deus, por essa história maravilhosa acontecida com Pedro e a maneira com que ele foi liberto da prisão pelo teu poder e pela tua graça. Obrigado, Senhor Deus, porque a nossa igreja é também uma igreja de oração. E nós queremos te pedir que o Senhor continue realizando os teus milagres para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém. Vamos tomar um café?